Bem-vindos ao Full Stack Tech. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixe seu like e se inscreva no canal. Por que o seu editor de código está mudando para sempre? Bom, a resposta é que a gente está no meio de uma reestruturação completa na maneira como a gente cria software. A era em que a IA era só uma assistente passiva acabou. Agora, a gente está entrando de cabeça na era da orquestração de agentes. A ferramenta que a gente usa para codificar não é mais só uma ferramenta. Ela está se tornando o cérebro de uma operação totalmente nova, guiada pela nossa intenção. E no epicentro dessa transformação, a gente tem uma briga de gigantes. De um lado, o rei do pedaço, o padrão da indústria, estabelecido confiável. Do outro, um desafiante, que já chegou chutando a porta, construído do zero para ser nativo em inteligência artificial. E olha, isso aqui não é só uma disputa sobre qual tem mais funcionalidades. É uma briga sobre a alma do desenvolvimento de software. Beleza, vamos entender quem são esses lutadores. Primeiro, o VS Code. Gigante, apoiado pela Microsoft, é aquele porto seguro, sabe? Super extensível, todo mundo no mundo corporativo usa. Aí vem o Cursor. Ele é tipo um filho rebelde do VS Code, porque ele é um fork, ele nasceu do mesmo código-fonte, só que ele foi totalmente reimaginado com uma única missão: colocar a IA no controle de tudo. E isso muda o jogo completamente. E os números, cara, eles não mentem. O VS Code ainda é o dono do mercado, com cerca de 76% da preferência profissional. É gigante. Mas olha só esse detalhe. O crescimento do Cursor foi de 1000%. 1000%. Isso não é só um modismo, gente. Isso é um terremoto acontecendo debaixo dos nossos pés. Mas o ponto-chave aqui não é o que a gente vê na tela. A verdadeira diferença está na fundação, na arquitetura. É sobre como a inteligência artificial conversa com o código. E é essa diferença fundamental que define o potencial de cada um, até onde eles podem ir. Para entender isso, pensem assim. No VS Code, a IA, como o Copilot, é tipo um convidado na sua casa. Ela fica numa salinha separada, o tal do Extension Host, é seguro, não quebra nada, mas ela não vê tudo o que acontece na casa. Agora, no Cursor, a IA não é convidada. Ela é a dona da casa. Ela tem a chave de todos os cômodos. Por ser um fork, eles simplesmente derrubaram as paredes dessa salinha. A IA tem acesso total, direto ao coração do editor. E como a IA consegue essa visão de dona da casa? A mágica se chama AST, ou Árvore de Sintaxe Abstrata. É mais simples do que parece. Imagina que uma IA normal lê seu código como um texto qualquer, linha por linha. Já com a AST, a IA do Cursor enxerga o esqueleto, a estrutura do código. Ela não está lendo palavras, ela está entendendo a lógica, as conexões entre tudo. É a diferença entre ler uma frase e entender a gramática por trás dela. E essa tabela aqui, ela resume tudo perfeitamente. Olha só a diferença. No VS Code, a integração da IA é limitada. No Cursor, é nativa, no núcleo. O contexto no VS Code é linear, focado nos arquivos abertos. No Cursor, é estrutural, ele entende o repositório inteiro. O resultado final é óbvio. Uma IA com muito mais velocidade e uma profundidade de compreensão muito maior. Ok, se a IA entende o código nesse nível de profundidade, o que acontece em seguida? Bom, aí a gente para de falar em sugestão de código e começa a falar de algo muito maior. A gente entra na era dos agentes de software. A prova disso é uma função do Cursor chamada Composer Mode. Isso aqui muda o paradigma. A ideia não é mais pedir ajuda para escrever uma função, é você chegar para a IA e falar: cria para mim um sistema de login completo. E um time de agentes de IA começa a trabalhar mexendo no front-end, no back-end, nos testes, tudo ao mesmo tempo. E não é um agente só, não. A gente está falando de orquestrar até 8 agentes de IA trabalhando juntos no mesmo projeto. E para isso não virar uma bagunça, eles usam uma tecnologia do Git chamada Worktrees. Basicamente, cada agente trabalha na sua própria cópia e isolada do projeto, sem atrapalhar o outro. É como ter uma equipe de 8 programadores super rápidos trabalhando para você 24/7. Então, o dia a dia do dev muda completamente. O fluxo agora é: primeiro, descrever a funcionalidade que se quer em alto nível. Segundo, os agentes vão lá e constroem tudo, em paralelo. E terceiro, o trabalho é revisar e integrar o resultado final. A gente deixa de ser o pedreiro para virar o arquiteto da obra. Falando em tirar projetos do papel, se você se inspira nessas inovações e quer criar seu próprio portfólio de tecnologia, estudar na maior escola de Python e IA do Brasil é o que você precisa. Por isso, recomendamos a Asimov Academy. Aprenda a criar sistemas com inteligência artificial, dashboards, web apps, realizar análise de dados, automações de sistemas e muito mais.
É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. Mas aí vem a pergunta, e a qualidade disso? A gente vai ter que ficar corrigindo um monte de código bugado da IA? Não. É por isso que o Cursor criou o Shadow Workspace. A ideia é genial. Antes de te mostrar qualquer código, a IA testa as próprias alterações num ambiente sombra. Ela roda os testes, verifica erros e só depois que está tudo certo, ela apresenta o resultado. Acabou aquela canseira de ficar sendo babá de IA. E claro, com uma vantagem tecnológica tão grande, o mercado começou a se mexer. E não é por modinha, não. É por dinheiro. As empresas estão vendo um retorno sobre o investimento muito claro e muito rápido. Para se ter uma ideia do tamanho disso, as projeções mostram que em 2026, cerca de 41% de todo o código escrito no mundo vai ser gerado por IA, quase metade. Isso muda completamente a economia do desenvolvimento. Ter a ferramenta mais eficiente deixa de ser um luxo e vira uma questão de sobrevivência competitiva. E um exemplo perfeito disso é a Salesforce. Eles têm 20 mil desenvolvedores. 90% deles migraram para o Cursor. O resultado? Uma melhoria de 2 dígitos na velocidade de entrega. A conta é simples. Menos tempo em trabalho repetitivo significa mais tempo para os engenheiros pensarem no que realmente importa, que é a arquitetura e a inovação. Só que isso cria um paradoxo interessante, uma crise de competência. O problema não é mais escrever código. O problema agora é dar conta de revisar a quantidade absurda de código que a IA gera. O gargalo da produção mudou. Antes era a criação, agora é a verificação. Para quem desenvolve, a habilidade de escrever código está perdendo espaço para a habilidade de fazer uma revisão crítica e de arquitetar sistemas. E foi exatamente por isso que a aquisição da Graphite pelo Cursor foi uma jogada de mestre. Eles sacaram que não adiantava só gerar código rápido, se a revisão virasse um inferno. Ao comprar a Graphite, que é uma ferramenta de ponta para revisão de código, eles fecharam o ciclo. Agora, eles oferecem uma solução que vai da ideia inicial até o merge. Então, o que a gente tem aqui são 2 caminhos, 2 filosofias bem diferentes para o futuro. A pergunta não é mais qual editor é melhor. A pergunta agora é qual forma de trabalhar faz mais sentido para o seu objetivo. E para fechar, essa tabela resume bem a briga. O VS Code continua sendo um editor, focado em arquivos. O Cursor já é um orquestrador, focado em agentes. No VS Code, a gente conversa com a IA num chat. No Cursor, a gente dá uma ordem no Composer Mode. O VS Code tenta adivinhar a próxima linha que vamos escrever. O Cursor tenta adivinhar a próxima feature inteira que vamos construir. No fim, a IA deixa de ser uma assistente para virar uma verdadeira parceira de desenvolvimento. No fim das contas, a escolha certa vai depender do cenário. O VS Code continua sendo o porto seguro, o ideal para ecossistemas corporativos que precisam de estabilidade e governança. Já o Cursor? Bom, o Cursor é a ferramenta para quem está na linha de frente, para startups, para equipes que precisam de velocidade máxima e operam na fronteira da inovação. E isso tudo nos leva à grande questão que fica no ar. Conforme as nossas ferramentas evoluem de simples editores para verdadeiros orquestradores, qual vai ser o nosso papel? Nós estamos deixando de ser meros autores de linhas de código para nos tornarmos arquitetos de intenções? Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima análise.